O reino de Deus, Jesus fala com o Nicodemos, um mestre tido pelos homens, pela teologia, pelo sistema de religiosidade terrena, seja ela qual for. No caso de Nicodemos, o Nicodemos era respeitado e considerado por ser um mestre dos fariseus. A doutrina e a religiosidade que imperava no momento de Jesus, na hora em que Jesus estava aqui com o seu ministério. Os fariseus e os saduceus é o que regiam o templo. Tínhamos o sacerdote e o sumo sacerdote. Um era fariseu, o outro era saduceu. E Nicodemo era um dos ensinadores da lei mosaica aos adeptos. Da lei. Era os judeus, porque a lei que Moisés recebeu não era para outra nação, senão para os judeus. O gentio que se tornava judeu pela circuncisão, pelo ingresso no sistema, que não eram muitos, porque havia uma dificuldade dos judeus em se comunicar e comungar e viver com os gentios dentro do sistema religioso deles. Eu diria que na época não havia nenhuma pessoa estrangeira exercendo alguma função religiosa no meio do povo de Israel. Não havia. Quem popularizou o acesso para o gentil foi Jesus e os apóstolos, posteriormente, que deram continuidade na obra de Cristo. Então ele conversou com aquele rapaz, com aquele moço, um senhor já, Nicodemos, era o mestre Nicodemos, o rabi, e ele disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemo ficou aturdido com isso, porque ele ensinava segundo a razão, a lógica, e ele conhecia o processo de nascer, logicamente e racionalmente. Ele sabia claramente. Se ele era casado, não sei. A Bíblia não relata isso. Mas ele questiona a Jesus, usando ele como argumento, ele mesmo. Ele disse: e como pode um moço já velho assim como eu retornar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Aí dessa fala nasce as imaginações que a gente pode imaginar. A gente logo pensa que ele já era um senhor, possivelmente a mãe dele não estava mais viva, pelo modo que ele falou, que ele se dirigiu a Jesus.
ele se preocupou e quis saber como seria isso. E citou ele nascendo de novo, voltando ao ventre da sua mãe, usando a lógica e a razão do nascimento que ele já tinha nascido. Mas Jesus disse para ele que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bom, primeiro é não ver, né? E depois é não entrar. Isso era um diálogo para uma pessoa. Naquele momento, a fala de Jesus era diretamente, especificamente para Nicodemos. Você lendo o diálogo, que está lá no livro de João, relatado em João, você vai perceber isso quando chegar no verso 10. Porque começou do 1 ao 10 e ele ainda não tinha compreendido que era nascer dele Jesus que estava ali falando, nascer daquela palavra, daquele verbo. Era receber aquele verbo e conceber e crer, sustentar o que ele estava dizendo, Jesus. Porque Jesus diz para ele no verso 10 que ele é mestre em Israel. Olha, você vê, você pode perceber, não é mestre do povo de Deus. Jesus não diz isso. Ou do meu povo. Não. Jesus diz mestre em Israel, no meio do povo. Israel, o povo de Deus. Mestre em Israel, ele é. Quem te fez mestre? Né? Se não compreende, não entende que eu sou Deus e que eu estou falando contigo. E se tu és mestre e diz ser meu, como não me reconhece? Como dono, patrão, amigo, irmão, como isso não acontece? Quando ele diz no verso 3, do capítulo 3 de João, que não pode ver o reino de Deus, aí a gente vai lembrar do que Paulo fala do que é o reino de Deus, porque Paulo fala o que é o reino de Deus. Aí a gente lembra do que Jesus falou a Nicodemos, o que é que o reino de Deus é, ele é visível, vivido, sentido e executado, o reino de Deus. Porque é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito que está dentro da pessoa, que é o Espírito de Deus. O Espírito Santo, o Pai enviou. Que Jesus disse que ia para o Pai e enviaria o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. Então a gente vê o reino de Deus. Quem vê o reino de Deus? Quem? A Bíblia diz que quem nascer de novo. Foi o que Jesus disse. Que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Logo a gente entende que aquele que não nasce de novo não vê a justiça de Deus, não pratica a justiça de Deus, não é alegre no Espírito de Deus, não tem paz, que é Jesus dentro de si. Nada disso, porque o reino de Deus é visível. Ele diz que não pode ver quem não nascer, que é a justiça de Deus. Por exemplo,
Eu hoje vou no templo, aonde se reúne a igreja. Jesus disse que aonde estiver dois ou três reunidos, ele está no meio. Se as três pessoas, as duas pessoas estiverem reunidas no nome dele. É o templo de Deus. Aí eu vou na igreja hoje. Eu vou buscar, pedir, ou eu vou ser simplesmente porque eu sou um religioso e tenho que cumprir com certas obrigações religiosas. É isso que Jesus estava mostrando com o novo nascimento. Por que a gente diz isso? Porque quando ele chegou no templo, Jesus estava no templo, o que acontecia no templo na hora que Jesus chega? O que é que acontecia? As pessoas vendiam os pássaros, as ovelhas, os bois, dependendo do sacrifício, já tinha ali pronto. E você levava e sacrificava, comprava. Ia ver, e ainda tinha o roubo ainda, que era feito nesse. Jesus derrubou as mesas, expulsou, soltou pombo, espalhou moeda pelo chão. E ele disse que a casa de Deus seria chamada casa de oração. Casa de oração. Nós somos o templo de Deus, casa de oração. Se vamos lá num templo, não vamos para buscar, mas para louvar, orar e explicar a situação que estamos. Porque o reino de Deus é justiça. A justiça de Deus. A justiça de Deus não é vingança, matança, mal das pessoas. Dizer, não, o reino de Deus é alegria, paz no Espírito Santo. Justiça é você querer o bem, mesmo que seja seu inimigo. Lá na casa de na hora que você estiver reunido, na sua casa, no templo, aonde você se reunir, deve ser orando, agradecendo e louvando de todo o coração, apresentando a Deus o seu problema, porque aquele momento é momento de oração, de apresentar a Deus. Em seguida, o louvor e a alegria no Santo Espírito. Se eu vou hoje à casa de Deus, vou lá onde o templo se reúne, dentro do templo, eu não quero saber das mazelas que os irmãos estão passando, das situações que eles estão, se eles são meia boca, são fracos, isso não interessa para mim. Eu vou lá orar e agradecer a Deus, apresentar as minhas causas a Deus. Quando eu chego lá, eu estou na presença de Deus. Desde a hora que eu saí de casa, eu já estou na presença, mas agora eu vou aproveitar esse momento de comunhão para apresentar aquilo que eu quero que seja restaurado, que seja feita justiça, e a justiça de Deus, para que haja em mim alegria e paz. Apresento a Ele e aí agradeço e louvo de todo o coração, de toda a minha força e de todo o meu entendimento. Louvo ao Senhor, adoro ao Senhor. Isso é novo nascimento.